pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês o tema sobre média de mercado, como ela é discutida atualmente, o caminho a ser perseguido e, claro, o que tem levado muitos processos a darem resultados extremamente positivos. Meu nome é Donato Souza, eu sou advogado e tenho formação no sistema financeiro brasileiro e eu trago todo esse conhecimento para você que quer realmente saber como atuar no direito bancário ou até mesmo sendo empresário, como fazer para conseguir juros mais baratos no mercado. Vem comigo! Média de mercado. Circula pelas redes sociais informações de que, olha, os juros somente são abusivos se eles forem, por exemplo, 1,5 vezes superior à média de mercado. Então seria mais ou menos assim. Vamos supor que a taxa de juros está em 1,50 dentro do Banco Central, você multiplicaria por 1,5 vezes e teria a média, o conceito de abusividade para isso aqui. Só que isso aí caiu. Na verdade, nem anteriormente o STJ utilizava essa tese. Se você for ler o acordo dos julgamentos que chegaram até ele, eram teses que tentavam alegar que a média de mercado era abusiva, ou seja, a taxa de juros era abusiva, porque ela estava X% superior à média. E como era matéria probatória, o STJ não podia julgar. E eu venho divulgando isso há no mínimo 4 anos. De qualquer maneira, desde o ano passado, a partir de março de 2023, o STJ pacificou esse entendimento. Ele pegou o julgamento sobre a abusividade de 2009, da ministra Nancy Andrighi, onde lá não estava expresso sobre como fazer a validação da abusividade, mas é lá que está o julgado. E então, a partir de um recurso de uma financeira, foi-se definido como é que você discute isso. Então o mito é que tem que ser superior? Não. Até porque, quando você estuda a média, ele está dizendo assim, ó, capital de giro, Banco Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, 80% dos correntistas estão na mão de 5 bancos, outros também fazem parte. Mas eles vão dizer assim, Banco Central, dentro daquilo que eu emprestei, exemplo, entre 0,90 e 2,50, essa é a minha média. Então ele vai pegar a quantidade de empréstimos que ele fez, bater a taxa de juros de cada um, passar a régua e tirar a média dos empréstimos dele. O Banco Bradesco vai fazer o mesmo, o Santander, o Itaú, e essa média vai entrar ao Banco Central. O Banco Central vai pegar a média dos bancos, e a média da média, e vai gerar a média final. E então não significa dizer que aquilo ali é aplicável para todo e qualquer caso. Até porque se eu sou o advogado do banco, e um advogado do consumidor vem dizendo, olha, aqui é abusivo porque ela é 1,5 vezes, eu poderia fazer um estudo de caso, entendendo o perfil do cliente, e comprovar dentro do processo que essa taxa seria legal, fazendo ali uma análise do risco e o perfil do cliente tomador do crédito. Então tem que ter muita atenção nisso. Qual que é a grande verdade? Eu tenho que entender como é que se forma um perfil de tomador de crédito no Brasil. Então, também é um grande paradigma você achar que por ser pessoa física tomando empréstimo, ele tem que ter uma taxa de juros maior do que uma pessoa jurídica. Isso não é verdade porque eu posso montar um dossiê de empréstimo de uma pessoa física e comprovar que para quem ele presta serviço, gera uma maior garantia para o banco que está emprestando e isso aí entraria dentro da composição do spread bancário. Então, mais uma vez, a depender do perfil do cliente, é que você vai formar o estudo do caso. Qual é o caminho? É a construção do spread bancário. Como é que o banco forma a taxa de juros no Brasil? Ponto para todos os casos. Ele vai olhar o custo. Só para dar um exemplo. Então, todas as vezes que eu vou para um capital de giro, eu tenho que olhar um CDB. Todas as vezes que eu vou, por exemplo, para um SFH, eu vou olhar a poupança. E assim sucessivamente. Existem outros fatores que eu vou explicar aqui. Por exemplo, imagina que isso aqui fosse uma balança. Aqui o banco vai fazer a defesa da composição do spread e nós, representando o cliente, vamos fazer a defesa da composição do spread dele. Então, custo, como eu falei, é igual para todos, a depender da natureza da operação. Então, se lá o custo foi 10%, vai entrar como um custo aqui 10%. Aí o banco vai colocar impostos, que são iguais também, salvo o ISS, que pode variar de uma cidade para outra. Aí, exemplo, o banco vai colocar aqui inadimplemento. Em média, 27,5%. É uma regra geral que o banco adota. Qual é o meu papel aqui? Trazer essa taxa de inadimplemento para menor. Por exemplo,
10%. Como é que eu faço isso? Olhando dados desse cliente dentro do sistema financeiro e também fazendo uma análise criteriosa do perfil dele e da movimentação bancária dentro do próprio banco. Até porque quando você faz uma auditoria aqui, você vai descobrir tudo que ele pagou, seja tarifa e taxa, seguro, título de capitalização, aplicação financeira, as mais variadas possibilidades. E quando eu rastreio que esse cliente sempre foi bom pagador, eu consigo demonstrar que o risco da operação está diminuindo. Então eu venho aqui e diminuo a taxa de risco de inadimplemento. Aí o banco vai trabalhar, por exemplo, também com o risco operacional. Tá? Aqui, inclusive, olhando o mercado que o teu cliente opera. Qual é o meu papel? Desenvolver um estudo também que diga que o mercado não gera tanto risco assim. Não presente somente, mas para o futuro. Lembra que eu já tenho um vídeo meu rodando nas redes sociais que eu falo sobre o compulsório bancário e também falo de um outro fator que tem a ver com você analisar passado, presente e o futuro do cliente, da empresa. Tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que eu sempre digo, olha, sem uma boa auditoria para fazer uma análise prévia, não se desenvolve um bom processo judicial contra banco. A maioria do trabalho da energia que nós gastamos é na conclusão e na elaboração de uma auditoria. É ela que dá o caminho sobre como você pode discutir a infinidade de contratos dos últimos 10 anos do seu cliente. Então, baseado nisso, eu vou conseguir fazer aqui um contrapeso do que o banco está falando. Trazendo a taxa de juros do meu cliente, por exemplo, que estava aqui em 1,78, para a média de mercado, que, por exemplo, poderia estar a 1,32. Então veja que aqui eu consigo comprovar que para considerar que algo foi abusivo, eu não preciso entrar nesse mérito de 1,5 vezes, 2 ou 3 a superior. Até porque se isso aqui for aplicado em sistema de amortização como a tabela Price, esse cliente teu fica eternamente endividado, ele não vai conseguir pagar. É outro ponto que você tem que saber analisar. Então fique atento a isso, porque mais uma vez eu vou dar ênfase e frisar. Média de mercado não é somente considerada abusiva se ela for tão superior como o pessoal tem divulgado. Isso aí demonstra falta de conhecimento, principalmente do sistema financeiro. E compete a nós, advogados, elaborar todo esse conceito, notificando o banco, trabalhando em campo, para mostrar judicialmente, olha, eu fui atrás de informações, o banco ocultou, mas eu sei onde elas estão de forma indireta, e pedir, por exemplo, para que caso não se aplique a inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, você consiga trabalhar aqui com distribuição equitativa da prova, para que pelo menos nesse ponto o juiz diga, banco, a prova é do autor, quando ele é uma empresa. Todavia, essa parte, a atribuição do ônus é tua, sob pena de você não demonstrar categoricamente o que te levou a cobrar taxa de juros maior que a média de mercado, ser aplicada aquela que o profissional está demonstrando ali. Ok? Pega essa dica, pessoal. Isso aqui é um mercado enorme para trabalhar, não tem concorrência e pode te fazer ser um advogado muito bem sucedido. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo com a tua rede de contatos. Se não nos segue ainda, clica lá para receber novos vídeos aí do nosso canal. E do mais, um grande abraço e fiquem todos com Deus.